E é com o nosso joelho no chão que a gente consegue suportar, né, as mazelas do nosso dia e do mundo que está aí fora hoje, que a gente conhece bem e os nossos filhos estão expostos. E, pensando assim, vamos cantar e louvar o Senhor com um grande brilho celeste. E colocar nossos corações diante de Deus em oração pelos nossos filhos. Amém. Todos os dias
grande nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé para cantar esse último louvor, por favor. Que é Cantarei o Seu Amor. Agora a gente vai pedir para a vida quem que vai para as crianças nessa noite. Renata, Renata, a gente abre essas crianças e não me coloque. Temos que agradecer a Deus por crianças e agradecer a Deus por Deus ter mandado pessoas para nos ajudar com as crianças, né? Olha que bênção. Vamos orar então, agradecendo a Deus e louvando a Deus pela vida das crianças. Que já foram antes da hora, né? Vamos sentar, por favor. Pode sentar, vamos lá. Vamos orar? Deus, nós agradecemos mais uma vez que temos o privilégio de termos crianças conosco, Senhor. Crianças as quais temos o privilégio de ensinar a Tua palavra, Senhor. Que elas possam crescer, ó Deus, conhecendo ao Senhor, conhecendo a Jesus como o único Salvador. Que suas famílias sejam abençoadas, ó Deus, e também as ensine o caminho que deve seguir, esse caminho maravilhoso traçado por Jesus. Nós te agradecemos também pela vida da irmã Renata, que estará com as crianças nesta noite. Que o Senhor a abençoe, que a fortaleça, que a use, Senhor, como instrumento teu no ensino das crianças. Nós agradecemos no nome precioso do nosso Jesus. Amém. E agora a gente vai ter um momento de oração pelas famílias, pelas crianças e pela mensagem. Então a gente vai pedir para o nosso irmão Ego, por favor. Nosso irmão Ego, por favor, ore pelas crianças, pelas famílias, por favor. E pela mensagem. Amém. Pai bendito, nesse culto, Senhor, já exaltamos o Teu nome, já expressamos com as nossas vozes que cantaremos o
teu amor para sempre. Amém. Senhor, que cada dia a gente possa sentir bem de perto o teu cuidado eterno para conosco, Senhor, em nome de Jesus. E eu sei, Senhor, que uma das primeiras revelações do teu amor é se dar no seio familiar. Amém. O pai e a mãe são os teus representantes. Amém. Que passa segurança, passa amor, passa cuidado, passa carinho para o filho. Amém. Daí nasce, Senhor, esse ensino de que o Senhor é amor, de que o Senhor cuida de nós. E, Senhor, de uma forma bem especial, eu te peço, Senhor, que cada mãe seja a tua voz. Amém. Para consolar os seus filhos, para exortar os seus filhos, para ensinar os seus filhos, sobretudo ensinar os teus caminhos, ensinar os teus ensinos, como fez a avó do discípulo Timóteo, que ensinou as sagradas letras a eles, Senhor. Eu te peço, Pai, e isso, Senhor, que essa sabedoria para cada mãe dessa igreja, para cada família, Senhor, possa ter essa voz de ensino, essa voz de exortação, essa voz que diz o caminho que a criança deve andar, para não se desviar dele, Senhor. Eu sou grato a Ti, meu Pai, por poder estar aqui intercedendo pelas mamães dessa igreja. Amém. Estendendo esta oração também às famílias dessa igreja. Amém. Em nome de Jesus, fortaleça as famílias dessa igreja. Há algum tempo atrás, Senhor, eu participava de uma igreja e lá existia uma frase que dizia a igreja ela é forte quando as famílias são fortes. A igreja é estruturada quando as famílias são estruturadas. E nós pedimos, Senhor, a tua unção, teu cuidado especial às famílias, Senhor, dessa igreja, Senhor, para que possam ser sal e luz nesse lugar, nessa cidade. Estendendo ainda essa oração, eu te suplico, Senhor, pela vida do pastor, que vai trazer a palavra agora. Use-o em teu nome. Amém. Coloque na boca dele a tua palavra, Senhor, a ministração, Senhor, para cada coração. Amém. E eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito, glória a Deus, esteja nesse lugar. Amém. Traduzindo, Senhor, a fala do pastor, os ensinos do pastor, que o teu Espírito nos faça compreender a tua palavra nessa hora. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. O nosso irmão, ele assim orou. Nós nos comunicamos com ele através das orações, através dos louvores. Ele está aqui presente, recebendo do meio do seu coração esse culto. E agora é a oportunidade dele se comunicar com a gente. É incrível, irmãos. Esse eu entendo como sendo um fenômeno incrível. Porque Deus é Espírito. Não podemos enxergá-lo, mas é certo pela fé de que Ele está presente. Amém. E é algo incrível também, porque há uma conexão entre Deus, o bom pastor, e as suas ovelhas. Ou seja, as ovelhas ouvem a voz de quem? E quem é o pastor nosso? É Jesus, supremo pastor e bispo das nossas almas, é Jesus. E como que ele fala comigo e com você? Gente, está aqui, ó. Você é ovelha, amém? Amém? Você precisa de quê? Eu e você, ó, palavra. E convém que o pastor, o pregador, ele diminua, né? E que ele cresça.
coração nesse momento? Amém? Ó Deus querido, que privilégio, Paizinho, podemos estar aqui juntos, Senhor, como igreja. Ó Deus amado, nós humildemente colocamos, Pai, na Tua presença, Senhor, as Tuas ovelhas aqui presentes, aquelas que estão na internet nos acompanhando. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, que o pregador diminua e que Tu cresças, Pai. Ó Deus, que nós possamos sair daqui alimentados, porque a Tua palavra nos fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E é nesse momento que nós vamos estar juntos, Senhor, aqui, atentos, Pai. Eu peço a Ti que Tu possas guardar a mente de todos, de formas que o nosso adversário não venha a desviar, Senhor, o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos de entendimento, para que essa palavra possa descer, Senhor, ficar não somente nas nossas mentes, como entrar no nosso coração, Senhor, para que possamos utilizá-las e sermos pessoas melhores para Ti e melhores para o próximo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E nós estamos, hoje é um dia especial, a sociedade, né, brasileira, pelo menos aqui no nosso país, ela louva a Deus, agradece a Deus pelas mães. E qual seria a mensagem? Eu perguntei para o Senhor, qual o texto que Tu queres? A bênção de podermos ser uma igreja, as igrejas batistas, elas se associam umas com as outras. É o que acontecia na Bíblia Sagrada. Não tem assim um pastor que fala assim de cima, um pastor assim, olha, você tem que pregar isso aqui. Não é bíblico isso aí. Porque cada igreja, em cada cidade, ela é vinculada diretamente ao Supremo Pastor Jesus. Então, para cada realidade do campo missionário onde a igreja está, Deus tem uma palavra para aquele povo. E essa palavra Ele fala diretamente com a igreja, com aquela pessoa que vai estar encarregada de ministrar a palavra do Senhor. Então, glórias a Deus, irmão, se você está aqui, fique atento, fique atenta, porque quantas mães tem na Bíblia? Eu perguntei, Senhor, qual é a mãe que deu um testemunho, mas quantas e quantas, com testemunhos fabulosos, mas tem uma mãe, gente, que olha, triturou meu coração. Aí apenas onde é esse o texto, né? Que coisa mais linda, quando a gente pergunta ao Senhor, o Senhor fala com a gente. E eu peço a você que se abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. E leremos do verso 21 ao verso 28. Mateus, capítulo 15, verso 21 ao verso 28. O nosso irmão Israel vai estar colocando aqui na televisão. E mesmo assentados, mas com nossos corações reverentemente de pé, né? Os corações de pé, vamos ler então. Os irmãos, vamos ler os versículos ímpares comigo primeiro, e as irmãs lerão os pares. Tudo bem? Combinado? Vamos lá, irmãos? Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar para nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe
igreja, é incrível. Falar de mãe é falar de amor. Estou certo ou estou errado, igreja? Mas eu confesso a vocês, já é a segunda vez ou terceira que eu estou confessando para a igreja, uma das confissões pastorais aqui. Eu não consigo entender o amor das mães, sabe? Gente, é incrível o amor que elas têm. Irmãos, pais, vamos. Se você concorda comigo, o papai que está aqui, o papai que está pela internet nos acompanhando também, o amor das mães é diferente. Nós amamos nossos filhos, nossos pais também, mas eu digo a vocês, é incomparável o amor que as mães têm pelos filhos em relação ao nosso amor, né? Pois o tema dessa mensagem é uma mulher que ela impactou o coração de Jesus. Uma mulher que nem sabemos o nome dela. Mas sabemos aonde que ela morava, sabemos que região que ela morava, que ela habitava, mas é uma mulher que ela, de fato, acariciou o coração de Jesus. Mãe, você que ouve essa mensagem nesta noite, fique atenta. Pastor, eu não sou mãe, então essa mensagem não é para mim. Não. O tema dessa mensagem é amor incondicional. Esse amor que nós devemos ter por Deus e pelo próximo também. Então esse aqui é um alimento que nos leva a refletir sobre um amor incondicional, que não tem condição. É amor. É o que nós vamos então acompanhar hoje nessa mensagem. O fato é que em Mateus capítulo 15, aqui, Jesus se encontrava no auge do ministério dele. Irmãos, que ministério difícil teve Jesus. Vocês concordam comigo? Misericórdia. Lá em João capítulo 1, versículo 11, fala que ele veio para os seus, ou seja, para Israel, mas os seus não o receberam. Irmãos, solenemente, aqui no capítulo 15 mostra mais um embate de Jesus com a liderança do povo. Era a liderança religiosa, eram homens que eram craques de Bíblia, mas que quando viram Jesus, claramente, vertiginosamente, ali estava o Messias ali, gente, completo ali, encarnado. Mas o povo solenemente o eliminou, solenemente o bloqueou, e o ministério dele, como vocês bem sabem, né? Eles ficavam assim, os líderes chegavam, aqueles líderes conhecidos de Bíblia, sabe, assim, muito, ficavam lançando peninhas, né? Tipo assim, né? Para Jesus poder escorregar, né? Como se ele pudesse escorregar, né? Para poder desmoralizá-lo. No capítulo 15 aqui mostra um desses embates de Jesus. Mas nesse aqui, gente, o texto mostra, me permite dizer para a igreja também, Jesus ficou muito chateado. Ao ponto dele chegar a dizer, lá dentro do capítulo 15, versículo 8 e 9, olha só o desabafo de Jesus, irmãos. Olha o que ele foi capaz de dizer. Essa palavra aqui não é só para o povo da época, não. Porque era um povo que conhecia a religião, era um povo religioso, conhecia a Bíblia, mas não conhecia o Deus da Bíblia, não conhecia o Deus da religião. Eu espero que isso não seja com você também, e que está aqui conosco. Que o Senhor possa nos livrar disso aí, que possamos sim ter uma intimidade com o Senhor, que possamos de fato amá-los de todo o coração. Igreja, olha só o que ele foi capaz de dizer para eles: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Aí cabe um alerta para a liderança religiosa que ensina coisas fora da Bíblia, que ensinam tradições fora da Bíblia. Ele deixa bem claro aqui, a adoração, Deus não recebe a adoração de pessoas que ensinam tradições fora das Escrituras Sagradas. Aí vai um alerta para toda a igreja, a nossa igreja, para toda a igreja, que nós sempre possamos estar o quê? Os ensinos emanados pela igreja devem partir purinhos aqui da palavra de Deus, tão somente da Bíblia Sagrada, para que a nossa adoração ela seja recebida por Deus. Que o Senhor nos livre de dar ensinamentos que são de homens e não de Deus e não de homens. Então, meus irmãos, Jesus, ele
dá a entender aqui que ele estava cansado. Imagina Jesus assim, meio chateado. Aí ele chama os discípulos dele. Olha, vamos embora lá para o norte. Ele estava aqui na Galileia, já estava meio que no norte. Vamos subir mais um pouco e vamos lá para a região de Tiro e Sidom. Que região que era essa? Uma região litorânea. Você conhece o atual Líbano? Aliás, hoje está tendo uma guerra, né? Israel contra o Líbano. Então, o Líbano, essa terra Tiro e Sidom, faz parte do atual Líbano. Naquela época, estava fora dos limites de Israel. Ou seja, era uma terra onde habitavam pessoas que não eram israelitas. Pessoas que estavam fora da nação de Israel. Eram chamados de gentios, né? Povos que não tinham descendência de Abraão. Pois então, Jesus, ele dá a entender que ele estava querendo chegar lá e ficar, eu quero me retirar um pouco. Você já não sentiu necessidade de se retirar um pouquinho, ficar quietinho com o Senhor? Essa semana eu pude tirar Teve um dia que eu falei assim, eu vou me retirar também, na solitude, buscando ao Senhor nesse dia, sabe? Então, assim estava também Jesus. Ele estava querendo, então ele foi seguindo, tipo assim, eu vou para algum lugar, eu vou para fora de Israel, eu vou me retirar, os seguidores vêm, me acompanham, eles ficavam junto com Jesus, sabe? Aí dá a entender que ele queria ficar quietinho. Mas só, meus irmãos, que eu acho que esse descanso dele não aconteceu quando ele chegou lá em Tiro e Sidom. Porque ao chegar na cidade, tinha lá uma mãe esperando por ele. Talvez ela falasse, olha, está chegando Jesus. Olha como a fama de Jesus chegava até fora dos limites de Israel, né? Pois então ela estava lá, esperando Jesus. Uma mulher que não sabemos o nome, uma mulher de fato que estava, o versículo 22 aqui relata, aqui 21, 22, então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Olha o 22, uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi. Olha a oração de uma mãe como é, gente. Olha só a oração. Gente, falam que a oração de criança está diretamente ligada com Deus. Eu posso dizer para você uma coisa, não vou arriscar em dizer. Oração de uma mãe, gente. Oração de uma mãe que clama por um filho, gente. Olha só como é que ela ora também aqui. Senhor, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente, irmãos. Ou seja, uma filha endemoniada, uma mãe aflita. Então, essa mãe, que eu tenho aqui 4 breves lições para tratar com você nesse texto. Fique atenta. A primeira lição que eu tenho dessa mãe é de que ela, embora ela passou por uma aflição tão grande, que ela foi para o endereço certo. Ela sabia o que? Jesus lá de Israel vem para cá. Eu quero falar com Jesus. Eu quero Jesus. E ela foi esperar Jesus. E ela então fez esta oração. Eu aprendo exatamente isso, meus irmãos. Ela era uma mulher chamada cananeia, ou em outras traduções, uma mulher cirofenícia. Por que Ciro-Fenícia? Porque Fenícia era a região litorânea, como era chamada na época, e Ciro porque era uma província ligada à antiga província da Síria, também do Império Romano da época. Talvez na sua Bíblia esteja ser mulher Ciro-Fenícia. Eu aprendo que ela veio para Jesus pedir socorro, meus irmãos. Ela tinha confiança plena de que Jesus seria capaz de liberar uma bênção, de liberar um milagre para a filha dela. Ela não tinha nenhuma dúvida disso. Ou seja, apesar de toda a aflição que ela tinha, ela foi para Jesus. E detalhe, quebrando, rompendo barreiras culturais. Como assim barreiras culturais? Porque não era comum os judeus se falarem com os gentios. Não era comum, não era cultural, devido à lei de Moisés, devido à lei de pureza, devido às recomendações para que não se fizessem alianças com aqueles que não eram de Deus. Então, ela foi capaz, o amor dela é tão grande pela filha, que ela rompeu os seus costumes da época e foi em direção a Cristo Jesus.
Meus irmãos, quantas pessoas hoje em dia, diante de desespero, diante de tantas aflições, igreja, elas buscam apoio em curandeiros, buscam apoio muitas vezes em médiuns, buscam apoio em santos, São José, Santo Antônio, mas não buscam ajuda, não buscam socorro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor da história, do Senhor da vida, que é Jesus. Ah, meus irmãos, nós passamos por lutas tão grandes nessa vida. Eu me recordo que um dia eu chorei, meus irmãos, assim, meu coração se apertou quando eu vi um documentário sobre pessoas que estavam desesperadas e foram buscar ajuda num curandeiro lá na região de Goiás, no interior de Goiás, que ele recebia um espírito de médico e resultado, e lá fazia os milagres de cura. E as pessoas atribuíam que era de Deus. Ele era um médium, digamos assim, espírita médium. Irmãos, mas não foi Deus quem fez, pastor. Se você conhecer a Bíblia, cuidado, se você conhecer a Bíblia, o adversário, ele faz prodígios também. O diabo também faz. Ele incorporava as entidades e operava sem anestesia, e pessoas eram curadas, alertas e cuidadas quanto a isso. E muitas pessoas eram enganadas e se desviavam da palavra do Senhor em razão dessas curas. Na hora da aflição, para onde você vai? Aonde você pede o seu socorro, meu irmão e minha irmã? Pois eu aprendo aqui, nessa palavra com essa mãe, na hora da aflição que chegar, vá até Jesus. O segundo ensino que eu tenho aqui, gente, que o amor incondicional nos leva a ter uma fé viva. Uma fé viva. Irmãos, é o versículo 23 e 24. Olha só, minha gente. A mulher, a mãe desesperada. A filha terrivelmente endemoniada. E o que acontece? Versículo 23. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Tipo, Jesus, ele ignorou. E olha só a reação do discípulo de Jesus aqui, né? O que me deixou até um pouco pasmo. Então, os discípulos insistiram com ele. Então, mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Olha, gente, a certeza que ela tinha. Ela só precisava ter um encontro com Jesus. Ela gritava, Jesus, cura minha filha. Devia ser isso, né? E o discípulo estava lá, atordoado, por favor, Senhor, isso não vai falar nada com ela, está aqui, a gente não aguenta mais tanto que ela está clamando. Olha o clamor de mãe, olha a convicção, olha a fé, olha a valentia dessa mãe. Irmãos amados, agora, olha só o que Jesus fala no versículo 24. Finalmente, Jesus então quebra o silêncio e diz uma palavra para a mulher. Olha o que ele fala, vamos ler juntos? Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Qual é a tradução disso aqui? Mãe, você está, imagina você terrivelmente desesperada, pedindo a Deus pela sua filha, pelo seu filho. E você vai para Jesus, porque você sabe que Ele é amoroso, Ele tem poder para estar curando, Ele é o próprio Deus. O que Ele falou aqui foi o quê? Olha, eu não vim para te abençoar. Eu vim para te abençoar o povo de Israel. Eu não vim por causa de você. Vem cá, mãe. Como é que você se sentiria nessa hora? Pai, não é sua mãe não. Ô pai, você está clamando e de repente chega essa de Jesus. Como é que você se sentiria? Possivelmente muito mal emocionalmente. Mas essa mulher, gente, ela entendeu que o foco não era ela. O amor incondicional não foca jamais na gente. O amor que ela tinha pela filha dela levou-a a perseverar. Essa mulher decidiu, ela não desistiu. Aprendemos aqui, meus irmãos, que ela tinha um grande tesouro no seu coração. Que tesouro que é esse? A
coisa rara, meus irmãos. É, pastor? Aham. Lembra lá em João capítulo 4? Deus é Espírito, importa que os adoradores o adoram em espírito e verdade, e Deus procura tais que assim o adorem. A fé é uma coisa rara nesse mundo. Tanto é que o mundo está como está por conta da falta de fé. Os homens preferem confiar mais em si mesmo do que confiar em Deus. Pois então, gente, essa mulher tinha um tesouro. Eu pergunto, você também tem essa fé? Se você tem essa fé, você tem um tesouro no seu coração. E Ele está aqui contemplando a minha e a sua fé. Glórias a Deus. Uma fé perseverante. Mesmo quando tudo parece desmoronar. Sabe, quando tudo assim, imagine ela receber esse balde de água fria assim na tela, as bases talvez tremendo ali, né? Mas ela falou, não, eu amo minha filha. Minha filha vai ser curada, ele pode curar, eu vou perseverar. E imediatamente o que ela fez? Versículo 25. A mulher, porém, ela desistiu? Não. O que ela fez, igreja? Aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajuda-me. Olha, gente. Mãe, olha que tesouro que você tem, mãe. Não desista jamais de orar. Meu irmão, minha irmã, não desistam de orar. Felizes as igrejas que oram. Felizes os servos e servas que oram ao Senhor, que não desistem de orar, não desistem de confiar no Senhor, sabendo que Deus tem o seu tempo certo para todas as bênçãos que Ele manda para a gente, né? Glórias a Deus. Uma fé perseverante. Meus irmãos, quantas pessoas necessitadas, ao se passarem por uma situação tão difícil, acabam desistindo, acabam sucumbindo, acabam indo embora e desistindo. E aí a bênção também vai-se embora porque perdeu a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala, os irmãos conhecem Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Creia, se você está buscando o Senhor, Ele vai te recompensar. Eu não sou aqui candidato a nada político nenhum, é a Bíblia que fala. Ou seja, o Senhor, Ele é recompensador, o Senhor, Ele é abençoador daqueles que perseveram com fé em oração. Não desista de orar, não desista de crer. O Senhor é contigo, o Senhor tem ouvido as tuas orações, o Senhor tem ouvido as tuas lágrimas, Ele recolhe cada lágrima, seja aqui na igreja, seja lá no quarto secreto, quando as lágrimas caem no chão, você ajoelhado, clamando ao Senhor, porque precisamos de uma direção, precisamos de uma bênção do alto. Glórias a Deus. Irmãos, imagine, por exemplo, alguém batendo na casa de outro alguém. Esse outro alguém assim decide não abrir a porta. Bate na porta lá. Uma vez, não abre. A pessoa vai lá e bate de novo, né? E a pessoa lá, não vou abrir não. A terceira vez. Bateu e a pessoa, não vou abrir não. E aí a pessoa, na hora de pensar em bater na porta, eu vou desistir, vou embora. E vai embora, não bate mais. E quantas vezes também, de repente, irmãos e irmãs, essa pessoa que ela poderia, se ela de repente continuasse batendo a quarta vez, ou batendo na quinta vez, a porta pudesse se abrir. Percebe? A perseverança, ela requer constância. Constância de procedimento de fé. Então vale muito a pena perseverar, ou seja, ter uma fé viva que ela é perseverante. Eu pergunto a você já desistiu de alguma coisa que você já estava orando? As portas bateram na sua cara, assim, né? Bateram, Senhor, mas eu vejo que é do Senhor isto, eu tenho clamado até a Ti. Eu vejo que é bíblico, não está ferindo a Tua palavra, não está ferindo nenhum princípio da Tua palavra. Pai, eu estou te pedindo, Senhor, e eu peço até que o Senhor tenha o seu tempo, mas eu peço
não quero desistir, sabe? Então, realmente, vale muito a pena, eu aprendo aqui, que a uma mãe, um amor incondicional, tem uma fé viva. Outro ensino que eu tenho aqui, já chegou no final dessa reflexão, o amor incondicional, ele brota do coração de quem tem humildade. Vamos aqui ao texto então, né? Verso 26 ao 28. Olha só, olha que cena, olha esse episódio, olha o versículo 26 ao 28. Então, no 25 a mulher, o que ela fez? Ela implorou, ajuda-me, né? No 26 aqui, Jesus respondeu, olha gente, um outro balde de água fria aqui na mãe, gente. Ela já recebeu Jesus já ignorou ela uma vez, é verdade, aqui no texto, né? E agora Jesus dá um outro balde de água fria, olha só. Jesus respondeu, verso 25, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Meu pai, mãe, você pediu novamente. Parece que esse homem não se compadeceu de mim. E ainda está dizendo uma ilustração, o que significa isso aqui na verdade, né? Quem são as crianças aqui? É o povo de Israel. E quem são os cachorros, digamos assim, né? É aqueles que não eram de Israel, os gentios. Mas cachorro aqui não era um tom pejorativo na época. Aqui no sentido do grego original, aqui, cachorro tem um sentido de pet, os pets, né? Que nós temos carinho pelos pets, que nós criamos em casa, né? Aqueles que podem, né, criar. Então, mas não era, mas de qualquer forma, era uma diferenciação. Novamente ele bateu na tecla, eu não vim para você, eu vim por conta. Deixa eu falar com você, recebendo um fora desse, né? Digamos assim, um outro balde de água fria desse, né? Muita gente poderia fazer assim, olha, o Senhor é muito arrogante, o Senhor é muito frio, tá o Senhor Jesus? O Senhor, aliás, está na minha terra, o Senhor nem é daqui que tira esse dom. Como é que o Senhor vem para cá, essa terra aqui, e eu estou aqui pedindo, o Senhor faz muito milagre lá embaixo, que eu sei, no povo de Israel, não custa nada, o Senhor é uma pessoa que não é boa, como me falaram, e se ela não fosse humilde, talvez ela pudesse jogar na cara de Jesus uma revolta interna dela, mas foi isso que ela fez? Não, porque ela amava tanto a filha dela, olha que o amor de mãe acontece, porque ela tinha um amor sem condição, porque o foco, novamente eu falo, o foco ali não era ela, mãe, o foco ali era a cura da filha. Esse amor fez com que ela soltasse uma pérola que tocou o coração do Senhor. Olha só o que ela foi capaz de fazer. Vamos ao próximo versículo aqui. Verso 27. Olha a humildade dela. Senhor, vamos ler juntos? Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela ali mostrou humildade. E aqui eu faço um link com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que fala o seguinte: felizes os humildes de espírito. Os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, então, ele viu isso de fato mexeu com ele, e aqui nós temos uma lição no nosso coração. O amor incondicional, o amor que nós temos, devemos ter, nos leva a termos uma atitude humilde, nunca arrogante, nunca o foco sou o eu. O Evangelho, ele nos liberta do eu. O Evangelho, ele entra no nós. O Evangelho, ele fala sempre exatamente, né? Menos eu e mais Deus. Menos eu e mais o próximo. Igreja, é lamentável dizer para você. Vocês sabem disso que você está acompanhando, que está na internet. Quantas mensagens chegam para você de um evangelho antropocêntrico? O que é antropocêntrico? Antropos significa homem, centro é o centro. Evangelho cujo centro é o homem.
Você pode todas as coisas, você tudo para você. É como se Deus tivesse, o papel se invertia. Parece que Deus é o servo e nós somos os senhores de Deus, né? É como se Deus ficasse o gênio da lâmpada, né? Na verdade, vou lá, massageia a lâmpada e Deus sai, pronto, meu servo, eu vou fazer tudo o que você pedir, né? Gente, Deus não é isso, não, é o contrário. Deus é soberano, Deus é Deus, é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas é também o Deus que ama. É também o Deus que é Pai também. Né? Então, de fato, nós aprendemos isso, que o amor incondicional nos leva a ter humildade. E para finalizar, eu aprendo aqui que o amor incondicional de mãe me ensina, eu divido com vocês, quem de fato ama incondicionalmente, eu peço que você guarde essa palavra aqui, é milagrosamente abençoado, abençoada. É o que diz aqui o texto, né? Vamos lá, versículo 28. É simples, né? Depois do que daquela pérola que ela falou, né? Senhor, é verdade, disse a mulher, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus dons. Quer dizer, Senhor, eu sou um cachorrinho, tudo bem, Senhor. As crianças estão na mesa, mas os cachorrinhos não ficam comendo, né? As migalhas que caem da mesa. Olha só a humildade dela. Isso massageou o coração de Deus. Isso fez o Senhor, impactou o coração de Jesus. Por quê? Porque Deus está à procura de fé. Lá em Lucas capítulo 18, verso 8, Jesus fala uma coisa interessante. Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Olha só, como ao olhar de Deus, como a fé é algo raro. Aquela fé no único Deus, aquela fé onde você não divide com outras pessoas, ou com outros deuses, ou com outros personagens, mas a fé centrada no único Deus. Pois ali ele encontrou alguém que tivesse fé. E o que ele fez então? Imediatamente o rei, porque Jesus Cristo é o rei, ele decretou a bênção que é a cura imediata da sua filha. Glórias a Deus. E é o que aconteceu, meus irmãos. A fé dessa mãe acariciou o coração de Jesus, enquanto que a incredulidade dos judeus fizeram o quê? Olha só o que a gente pode aprender no texto aqui. Lembra que os judeus rejeitaram ele aqui? Ele ficou cansado, chateado e subiu para Tiro e Sidom, né? Ou seja, o que acontecia com os judeus? Jesus não encontrou fé neles. Então, a falta de fé faz com que Deus se afaste também daquele que é incrédulo, que de maneira nenhuma quer ter fé no Senhor. Ao contrário, a fé, de fato, quando ele encontra a fé, ele então fica extremamente feliz. É o que aconteceu com o Senhor Jesus. E essa mãe foi milagrosamente premiada, abençoada pela cura da sua filha. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Eu quero concluir essa breve reflexão citando os seguintes pontos que eu peço que você possa refletir. Fique atento nessa reflexão. Em primeiro lugar, o amor incondicional de mãe, que eu devo ter também, todos devemos ter, ele é fundamental para nós, porque nós devemos cumprir os mandamentos de Deus, certo? E todos os mandamentos do Senhor se resumem em 2. Vamos lembrar? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E o segundo qual é? Amará ao seu próximo como a ti mesmo. Então, peraí, eu preciso então cumprir isso. Mas que eu possa cumprir, eu tenho que ter um amor como Deus é, incondicional. Não importa, o foco não sou eu, o foco é o próximo, né? Então eu vou amar, eu vou orar por essa vida vai receber uma bênção. Não sou eu, o foco não sou eu, o foco é o outro, o foco é o Senhor. Então aqui realmente eu aqui aprendo e compartilho com vocês novamente. Essa mulher, gente, ela seguiu para o local certo, que é Jesus.
Eu pergunto a você, você tem buscado nas suas aflições apenas Jesus Cristo ou você tem buscado em outras coisas? Tem pessoas que, não digo aqui na igreja, mas existem pessoas que elas procuram acender vela para uma determinada entidade. Tem pessoas que elas buscam ajudas com outras coisas. Pessoas que não têm paciência em esperar o sim de Deus, a bênção, e se desviam para outros caminhos. E você? Você tem buscado somente Jesus? A Bíblia mostra, busque somente Jesus. Porque eu prefiro, irmãos, uma bênção de Deus do que uma bênção de uma maldição do diabo, né? O diabo não abençoa nunca. Mas mesmo que ele possa fazer um certo bem, ele faz um bem para ele ter um resultado, que é que você fique comprometido com ele. Jesus, ele é amoroso. Ele sabe a hora certa para te abençoar. Então, prossiga perseverando, meu irmão. Não desista. Prossiga perseverando, minha irmã, em nome de Jesus. Segundo ensino, então, o amor incondicional nos leva a ter uma fé viva. E a marca dessa fé é a perseverança. Eu volto a dizer. Deixa eu perguntar para você. Você que está aqui. Eu quero orar agora, nesse momento, por você. Tem algum pedido seu, alguma coisa que você está inquieto, que tem gerado inquietação no seu coração? Vamos agora orar ao Senhor por você. Amém? Agora nesse momento e vamos orar pela sua vida. Porque jamais desista, meu irmão. Será que você está aqui a perto de desistir? A perto de chutar o balde, como é uma expressão que se fala? Pois você veio aqui para receber essa palavra. Não desista, não para de orar. Mesmo se a porta bater na sua cara. Não arregue, não retroceda, respire fundo e prossiga perseverando em oração, esperando no Senhor. Eu quero dizer aqui novamente para você, a palavra do pastor Billy Graham, né, que nas redes sociais está cheio de mensagem do pastor Billy Graham. O nosso tempo, ele é imperfeito. O tempo de Deus, ele é perfeito. Aguenta firme, porque quando a bênção chegar, você vai dizer, olha, que bom que chegou agora, não chegou aquele tempo que eu estava desesperado. Glórias a Deus, persevere buscando o Senhor, porque Deus é contigo, Deus não falha. Deus seja louvado. Tenhamos uma fé viva, meus irmãos e minhas irmãs. Outro ponto também, tenha humildade. É muito importante. Ao ter uma postura com Deus, gente, tenha uma postura de humildade. Fale, Senhor, eu aceito o seu plano, o seu decreto em minha vida, Senhor. Mas, olha, Senhor, lembra da tua serva aqui. Lembra do teu servo aqui, Senhor. Tenha essa postura de humildade. Não façamos Deus assim como se ele fosse, né? Deus, eu te decreto. Eu já vi oração nesse tipo aí. Eu te decreto. Eu falei, gente, ele decreta para quem? Para Deus? Né? Que isso? Há um desvio vertiginoso, em minha opinião, em orações desse tipo, porque ao contrário, é ele quem decreta, e a gente o quê? Não tem fundamento bíblico esse tipo de oração que eu decreto. A pessoa tem que provar na Bíblia se está aqui. É errado. Deus não está nisso não, tá, gente? Cuidado com essas orações que estão fazendo por aí, né? Tá? Outro ponto importante, gente, que eu falo com vocês, é acreditar que você pode até se sentir mal, mas você está sendo provado por Deus. Você está percebendo aqui, ó, no texto, que essa mulher foi testada por Jesus? Ela recebeu o primeiro balde de água fria, não foi? Depois o segundo balde de água fria. Eu pergunto, ela desistiu? Não. Talvez você esteja sendo provado por Deus, aprovada por Deus também. Então aguenta firme que o tempo do Senhor vai chegar, glórias a Deus. E para terminar, quem tem esse amor incondicional, gente, é sobrenaturalmente abençoado pelo Senhor. Então eu quero muito orar por você agora nesse momento. Talvez você esteja aqui quase que chutando balde, talvez o balde está na tua frente aqui, ó. Você está assim, olha, ainda mais que esse ano é ano de Copa do Mundo, eu vou chutar esse balde. Estou brincando com você. Pois é, gente, né? Então vamos então estar orando, quero orar por você. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus, eu quero clamar por você em nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus poderoso,
aqui na tua presença, Senhor, nós vemos que o Senhor Jesus é o Rei, é o Senhor dos Senhores, é o Senhor e Salvador. Senhor, eu humildemente oro pelo meu irmão e pela minha irmã, Senhor, que tem, Paizinho, saído lágrimas no quarto secreto contigo, Senhor. Que entende, Senhor, que a situação está difícil demais, Senhor. Muitas vezes insustentável, mas teu servo e tua serva têm aí perseverado na tua presença. Ó Senhor, eu clamo, Senhor, humildemente, em nome do Senhor Jesus. Vem, Deus amado, socorre, Senhor. Pedimos a materialização da tua bênção. Sabemos, Senhor, que o nosso tempo é imperfeito, Senhor. O nosso tempo tem pressa, mas nós nos submetemos, nos sujeitamos ao teu tempo, Senhor. Abençoa, Pai. Despacha a tua bênção, Senhor. Fortalece o teu servo. Fortalece a caminhar mais uma milha, mais 2 milhas contigo, Senhor. Para jamais abandonar a tua presença, jamais deixar a tua presença, Senhor. Ó Deus, que o amor que nós possamos ter contigo, Deus amado, seja incondicional, tal como essa mulher fez. Ela não deixou de te amar, Senhor. Em todo o tempo ela se submeteu a ti, mesmo estando em duras provas, Paizinho. Fortalece meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glórias a Deus. Eu quero agradecer aqui pela tua vida, por você ter dado atenção a esta mensagem em nome de Jesus. E chegamos agora, gente, a um ato assim maravilhoso que nós fazemos uma vez por mês aqui, que é a ceia do Senhor. Eu queremos chamar aqui o casal Lucas e Gisele para estar nos ajudando. Amém, Lucas? Gisele? Nos ajudando. Aqui está distribuindo aqui os elementos da ceia do Senhor. Irmãos, nós, batistas, pela Bíblia Sagrada, nós entendemos que esse ato é um memorial. Fazer isto para que a igreja jamais esqueça de que ele veio de verdade para cá, e de que ele morreu por nós, e de que ele virá novamente. Ele voltará. E quem são convidados para participar aqui do pão e do suco de uva, aqui, simbolicamente representados? Aqui o pão, ele não se transforma literalmente no corpo de Cristo. Nós não entendemos isso na Bíblia. É um pão e não vai deixar de ser pão. Mesma coisa também aqui o suco de uva. A substância do suco de uva não vai se transformar literalmente no sangue de Jesus. Nós não vemos assim. Nós acreditamos que simbolicamente é o sangue de Jesus para nos lembrar da importância do sangue de Jesus na minha e na sua vida. Amém? E do pão também, que significa o corpo de Cristo. Então, pastor, como é que eu posso participar? A Bíblia Sagrada nos recomenda a importância de você poder participar se você um dia, no seu coração, você entendeu que você se converteu ao Senhor Jesus. Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você recebeu Ele no seu coração, mas não existe outro Senhor na sua vida. Você realmente nasceu de novo. Ele te transformou por conta dessa experiência de conversão, como diz a Bíblia. E que você deve ter passado também pelo batismo nas águas. É muito importante passar pela experiência do batismo. E outro ponto fundamental, que você deve estar em comunhão com os irmãos, com a igreja. Por que nós falamos assim, gente, né? Porque tem pessoas que muitas vezes brigam nas suas igrejas, brigam. E na hora da ceia, constrangem em cear na igreja deles, né? E vão em outras igrejas para poder ceiar. Visitam para ceiar, né? Percebe?
Então é muito importante com que haja esta estar em comunhão. Pastor, mas eu briguei, pastor. O que eu faço? Eu não vou participar? Eu sou crente no Senhor, me converti. Eu fui batizada, mas eu não estou bem com meu irmão. Então, a orientação que o Senhor está aqui presente, fale com ele, peça perdão. E se comprometa a se reconciliar com a pessoa. E participe da ceia. Né? Não deixe de participar, não, participe. Por isso que a Bíblia fala que devemos ter um autoexame antes de nós participarmos do pão e do sangue de Jesus. Amém? Então vamos conceder aqui um minutinho para mim e para você se autoexaminar. Esse autoexame é uma experiência pessoal nossa com Deus. Que Ele está aqui. E você pode pedir perdão, se reconciliar com Ele, e, enfim, poder participar da ceia. Amém? Então, um minutinho, então, de autoexame. Então, fecha teus olhos agora. É você e eu com Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos muito honrados, Senhor, de podermos participar, Senhor. Nós lembramos daquele dia que o Senhor, com os discípulos, Senhor, ministrou a ceia, Senhor, do Senhor. Mas o Senhor lavou os pés dos discípulos, Senhor. Isso mostra para mim e para os meus irmãos aqui presentes que só tem sentido participar da ceia se nós queremos servir ao invés de sermos servidos. Seguindo o teu glorioso exemplo, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E nós queremos participar do corpo de Cristo, comprometendo as nossas vidas, Senhor, na comunhão com os irmãos, Senhor. Que nada nos afaste da comunhão do teu corpo de Cristo, Pai, dos irmãos, da fé, Senhor. E lembrando do sangue de Jesus, que nós nunca nos afastemos, Senhor, de estar na tua presença, Senhor, de estar através do novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, de sempre contar com o teu perdão, Senhor, que nos purifica de todo o pecado, o teu sangue, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nesse momento, vou pedir então que Lucas e Gisele possam então estar distribuindo. Se você for participar, fique de pé, por gentileza, para que eles possam entregar, amém?
eterno Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Por estarmos aqui, ó Senhor, anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Amém. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado, tomando, Senhor amado, desse pão e desse cálice, ó Pai, que simboliza, Senhor, a tua morte na cruz por nós. Que simboliza que a tua palavra é real e que de fato o Senhor morreu por nós e nos salvou, Senhor amado. Nós temos esperança ainda, Senhor amado. E nós cremos, ó Pai, que o dia chegará e que o Senhor virá para nos buscar, Senhor amado. A tua palavra diz que todo olho verá, Senhor amado. Que toda língua confessará, Senhor amado, que só o Senhor é Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós só temos a te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e bondoso por nós, Senhor amado, que está cuidando de nós todo o tempo. Obrigado, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Glórias a Deus, igreja, com o coração apaixonado por Jesus. Renova a sua aliança com ele, Senhor. Eu quero seguir, Senhor, custe que custar. Eu quero perseverar até o fim. Por amor a ele, comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Com muito amor, gente, lembrando aqui do que ele passou por você, do prego que entrou nas mãos dele na cruz, e o sangue jorrou, e era para eu e você estavam naquela cruz, ele não. Aquela coroa de espinhos que foi fincada na cabeça dele, a dor terrível que ele teve por mim e por você. Com muito amor, gente, esse sangue que nos dá acesso à presença do Pai. Tomamos o cálice. Glórias a Deus. Uns podem se assentar. Os irmãos possam recolher os cálices. Então, chegando então ao final desta celebração, eu quero muito louvar a Deus por você estar presente aqui. E nós vamos ter um momento especial agora, já no final do culto, de agradecer a Deus pelas mães. Eu vou convidar aqui nosso irmão Israel, para que possa fazer a leitura de um poema. A composição dele, ele compôs um poema para a mamãe dele, né? E para você, mamãe, também. Amém? Quantas mães nós temos aqui? Quantas mães? Uau, glória a Deus, que bênção! Ok, já com a palavra então. Boa noite a todos. Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. E hoje eu quero dedicar especialmente a todas as mamães que estão aqui presentes. E eu gostaria de dedicar a todas vocês um poema de autoria minha, que eu chamei de Discipuladoras. E começa assim: Mãe, um título pequeno, mas que expressa uma grande função, pois ensina os seus filhos no caminho que devem andar. Ensiná-los a amar a Deus e ao próximo é, sem dúvida, uma importante missão, pois crescerão e entenderão que Cristo é o motivo deste caminhar. Renunciarão a si mesmos e as suas cruzes levarão, espalhando o Evangelho de Jesus Cristo Salvador. Quão especial é o seu papel, mães, pois cumpre a grande comissão, fazendo dos seus pequenos discípulos do Senhor. Às vezes é difícil, mas a alegria de formar servos de Deus é recompensadora. Saber que seus meninos carregarão os seus exemplos é especial, pois formarão outros discípulos, ensinando que Jesus é o bom pastor.
sabe, até mesmo seus netos. E isso é um sentimento sem igual. Hoje, quero desejar um feliz Dia das Mães a todas que fazem parte da maternidade, principalmente para aquelas que decidiram servir a Deus, pois foram instrumentos de Jesus para conduzir seus filhos à eternidade. Cristo as recompensará por cuidar dos seus. Que Deus abençoe. Pediria que quem não é mãe, lesse na hora que fosse passando em homenagem às mães. Bom, nada, tá bem? Vamos ler então? É o slide. Vamos lá, quem não é mãe? Muitas flores para você, mamãe. Opa. Muitas flores para você, mamãe, pela paz que você semeia, pela alegria que você transmite, pelas verdades que você ensina e pela verdade que você segue, pela justiça que você defende, pela beleza que só você tem, pela doce simplicidade dos seus gestos, pelo seu abraço gostoso e pelo brilho do seu olhar, pela sabedoria que guia os seus atos, pelo amor que você dedica a seus filhos incondicionalmente, por suas constantes orações pelos filhos, e pelos efeitos abençoados dessas orações, por ensinar o temor a Deus e nos dar o exemplo disso, por tudo que você é. Todas essas flores são para você, e ainda é muito pouco, pois você tem o dom de transformar a vida dos que se aproximam de você no mais lindo jardim. Portanto, neste seu dia, receba todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão. Deus abençoe de forma especial. Feliz Dia das Mães. Missão Batista em Cunha, maio de 2026. Glórias a Deus. Amém. Bom, eu queria muito que vocês pudessem, a sua mãe pudesse chegar aqui na frente, né? Vão estar orando por vocês, tá bom? Se você, mamãe, chega aqui. Todas as mães presentes. Glórias a Deus. Preciosas vidas. Gente, olha que estudo bonito de hoje, de hoje, né? Glória a Deus, não é verdade? Deus é louvado. Amém. O jardim está todo aqui. Deixa eu só fazer aqui, vou estar orando então nesse momento. Igreja, vamos estar fazendo uma oração, um clamor pelas mamães. Vamos agradecer por elas. E quero também agradecer também, gente. Nós não oramos pelos mortos. A Bíblia não nos permite fazer essa oração. Não é bíblico, né? Mas nós podemos louvar a Deus. Agradecer a Deus pelo testemunho das mães que se foram. Que estão aqui eternamente no nosso coração. Nas nossas lembranças, né? Então, se a sua mamãe também se foi um dia, vamos louvar, agradecer a Deus pela vida delas. Se me acompanha nessa oração? Amém? Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, eu quero louvar, junto dos meus irmãos em Cristo, Senhor, a Ti pelas vidas das mães, Senhor, pelas nossas mamães que estão aqui, para aquelas que não puderam vir também, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, que o testemunho do amor
amor incondicional da mulher cananeia, Senhor. Mova o coração das tuas servas sempre, Senhor, para prosseguirem nesse amor incondicional por seus filhos, Senhor. Como aquela mulher, Deus amado, preciosa, Pai, que está lá, Senhor, em Provérbios capítulo 31. Ó Deus, que Tu possa abençoar a entrada, abençoar a saída, Senhor. Que o Senhor possa, Paizinho, fortalecer, renovar as forças, Pai. Que a fé viva, a fé perseverante se viver presente nas suas vidas, Senhor. Ó Deus amado, que elas sejam poderosamente abençoadas, sobrenaturalmente abençoadas por Ti, Senhor. Em tudo o que fizerem, em tudo o que pedirem para a glória do Teu santo nome. Nós assim as abençoamos como igreja, Senhor, e Te agradeço também pelas mamães que se foram, Senhor, pelo exemplo de testemunho que elas nos deram, pelo amor incondicional que ela dedicou a todos nós, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por aquela tua testemunho. Nós louvamos ao Teu santo nome, por as Tuas servas que se foram, Pai, e que deixam um legado poderoso aqui com seus filhos, prosseguindo a missão, Paizinho, que elas plantaram em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vou pedir agora ao irmão Kleber. Podemos ajudar a distribuir as lembrancinhas para as mães, Kleber, você? Amém? Márcio, também para mim? Você não lembra, né? Ele vai ser mamado, né? Querido, né? Olha, ó, pessoal de hoje, não sai sem comer um bolinho, tá? Tem um bolinho, uma confraternização, tá bem lá, tá bom, gente? Tá? Vai ter uma confraternização agora aqui, um culto. Todas as mamães já receberam já? Amém? Vamos então dar uma salva de palmas para as mamães? Então, vamos dar? Parabéns, irmão. Parabéns. Parabéns. Pior que você não sabe. Eu vou comer a minha tarde porque você não sabe. Olha, e agora estamos no final então do culto. E nós vamos cantar um cântico chamado Descansarei. Você conhece esse canto já? Descansarei? Amém? Então nós vamos cantar nesse momento e que nesta nova semana que se inicia, que você possa então descansar no Senhor diante das lutas que possam acontecer, com fé que Ele é contigo. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento todo, vamos celebrar o Senhor com esse canto, em nome de Jesus. Oh
Deus por esse culto, por tudo que aconteceu. Que o Senhor possa fortalecer sua vida. Vamos agora estar orando nesse momento, Senhor. Obrigado por esta celebração, Senhor. Muito obrigado, Paizinho, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Nós aqui agradecemos pela semana que passou. E nós consagramos essa semana para Ti, Senhor. Em todos os nossos atos, Senhor, todas as nossas atitudes sejam para Te honrar, Senhor, para Te amar, para Te glorificar, Senhor. O nosso pensar, o nosso meditar, o nosso agir, seja para a Tua glória, Senhor. Nós entregamos nossos planos, nossos projetos dessa semana, Senhor, e pedimos tão somente a Tua condução. Muito mais para essa semana, muito mais o Senhor e menos nós, Senhor. Pai, e nós assim agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Uma segunda oração. Nós temos o costume, gente, quem nos visita pela primeira vez recebe oração. Amém? Alguém nos visita pela primeira vez aqui? Temos o jovem David. Bem-vindo, David, né? E o casal ali, qual é o nome de vocês? Valdir e Solange. Valdir e Solange. Que bom que vocês vieram aqui. Vocês são de Cunha também? Não, nós somos de Santo André, nós somos da Primeira Batista de lá, estamos aqui esses dias e vimos uma apresentação sua no Instagram. Ah, sim. E viemos visitar aqui. Ah, que bom que vocês vieram. Então você aceita oração? Você aceita oração? Amém? Mais alguém pela primeira vez me visita essa noite? Amém. Então, ficar pedindo então que o nosso irmão Márcio possa orar por essas vezes então, entregando ao Senhor. Amém? Oremos para o nosso irmão Márcio. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto ser maravilhoso. Glória Que o Senhor tenha abençoado essas lindas mulheres, meu Deus. Amém. Que seja a mãe dos nossos filhos. Eu lhe agradeço, Senhor, por o Senhor estar olhando por todos nós. Agradeço, meu Deus, por este casal que está aqui visitando a nossa igreja. Que Deus possa estar conduzindo eles na ida deles quando eles forem embora, meu Deus. Que Deus abençoe também esse jovem que está aqui. Que Deus possa estar ensinando e abençoando e abrindo o coração dele, meu Deus. Que Deus possa estar abençoando todas as pessoas aqui à volta para casa. Que Deus nos guarda e ilumine a todos. Em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, e como menor servo desse amado rebanho, eu ergo, meu irmão e minha irmã. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o Pai, e a doce, suave comunhão do Espírito Santo, esteja em seu coração, meu irmão e minha irmã, sobre sua família. Amém. Esteja também em todas as igrejas de Cristo na face da terra. E você diga amém. Amém. Deus, uma ótima semana e fica aqui para o bolinho e uma gratidão também à nossa igreja mãe. Eles vieram aqui louvar Deus conosco. Olha só. Vai lá, pastor, palma do nosso irmão. Saíram de graça palma para louvar conosco aqui. Vê se não são preciosos demais na conta, né? E voltem sempre em nome de Jesus, gente. Deus abençoe a todos. Tenha um abraço ao seu irmão em Cristo. Desejo uma boa semana para o teu irmão.